E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com muita alegria que retornamos aqui a fim de continuarmos o nosso estudo, nossa leitura da obra Nosso Lar, na psicografia do missionário Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos continuar o nosso estudo. Nós estamos no capítulo 9, os problemas da alimentação. Já estamos no finalzinho do parágrafo 7. E no programa passado a gente conversou sobre o comportamento do governador de Nosso Lar, de como ele ficou indignado e depois como ele ficou feliz em saber que todos da colônia compreenderam que a sua indignação era justa, que as providências que ele tomou foram justas, porque ele pensava no bem futuro. A gente comentou como Jesus também se indignava, não é? Mas o problema, nós conversamos sobre a questão de como devemos nos indignar, que é muitas das vezes uma necessidade, um direito nosso, que o problema começa na questão da indignação quando a gente fica violento, agressivo, ou quando a gente se torna um indignado quanto mais. O que quer dizer isso? Fica chateado o tempo todo com todo mundo por bobagens, às vezes, né? Coisas simples. Então, foi o que nós conversamos no programa passado. Nós vamos começar a ler. A minha edição é página 58, na edição do Marco é 57. E na outra edição, que também existe, é a página 65. Então vamos lá. O antigo Departamento da Regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre um grande número de necessitados. Que não vão ficar, observação, Teresa, que não vão ficar necessitados aí eternamente. O período todo que ficarem no plano espiritual, porque todo mundo vai reencarnar aqui. Sim. Né? Então, essa informação é importante a gente raciocinar em cima dela. Onde há sempre um grande número de necessidades. Nós não podemos raciocinar, não, mas coitadinho, deixa eles aí que eles não conseguem. Não. Eles vão ser educados, vão ser orientados para saírem dessa situação e ir para o ministério onde não haja tanta necessidade de suprimentos grosseiros, como ele está dizendo aqui, né? Suprimentos de substâncias alimentícias que lembram a terra. Então, eles vão ser educados para isso. Todo mundo vai ser. Isso aí é um processo. Como nós vimos o exemplo da colônia toda, do governador. Porque se fosse assim, o governador deixava a colônia, não, vai reencarnar de novo, depois aprende. Não. A educação, a orientação dos espíritos superiores para conosco é uma educação permanente, sempre. Nós estamos aqui encarnados para provar para nós mesmos se nós aprendemos ou não. E estamos sendo educados diariamente, orientados diariamente pela presença dos espíritos. E no plano espiritual também. Nós vamos recapitular as lições que não aprendemos, que são muitas, né? Nos erros que nós continuamos fazendo, recalcitrantes nos mesmos erros. No caso aqui nós estamos falando da alimentação, e vamos ser educados novamente. Porque um dos grandes, vamos dizer assim, motivos do sucesso da nossa encarnação é nós, quando estivermos no plano espiritual, nos conscientizarmos dos nossos erros, não é? E procurarmos agir para melhorar no estudo. Por isso nós vamos ver em toda a obra de André Luiz, como o Lízer já citou para ele aqui, os vários departamentos educativos que tem no plano espiritual. A lei é trabalhar e estudar. Para isso, para o nosso progresso íntimo. Então, esses necessitados que ele está falando aqui, esse grande número, eles não vão ficar
Não é assim, vão ficar necessitados, deixa aí que eles não conseguem. Não é assim o raciocínio. Eles vão ser educados para isso, né? Isso. Para melhorar. Nos demais, há somente o indispensável. Nos demais ministérios. Há somente o indispensável. Isto é, todo serviço de alimentação obedece à inexcedível sobriedade. Então, nenhum abuso existe nos outros ministérios. A alimentação, como a gente viu, ela vai ser realmente muito mais através da respiração. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Como a gente vem falando, a intenção do governador não era castigar ninguém, não era maltratar ninguém, era esclarecer e tentar fazer com que todos progredissem, né? Tivessem um aceleramento, vamos dizer assim, no progresso. Uma aceleração. Eu estava lembrando agora que muitas das vezes Deus, na sua infinita misericórdia, querendo que a humanidade avance um pouco mais rápido, né? Vendo o nosso bem-estar futuro, para que a humanidade consiga acompanhar o progresso do planeta, materialmente falando, e envia até nós alguns cataclismos, né? Acontecem, epidemias são permitidas, porque, na realidade, os espíritos nos dizem que quando acontecem alguns cataclismas, algumas epidemias, isso é para que a gente está lá na lei de destruição, no livro dos espíritos, na 4ª parte, não é? Então, vai falar para a gente, os espíritos vão falar para a gente que a divindade decide por isso, não é? Lógico, a divindade através dos seus prepostos, que no nosso caso, o nosso governador espiritual é Jesus, a decisão passa por ele também, não é? Vinda de Deus. Que quando acontece isso na Terra, é para que seja acelerado o nosso progresso, tanto intelectual quanto o progresso moral. Pelo menos deveria ser assim. Com essa última pandemia que nós tivemos, que não foi a única, e tivemos outras muito piores, como a pandemia que houve da questão da peste bubônica na Idade Média, teve a gripe espanhola, não é? Que foi uma pandemia também muito séria. Então, sempre depois dessas pandemias, a parte científica foi desenvolvida e a parte moral também de muitos foi melhorada, vamos dizer assim. As pessoas meditaram mais. Quantos, a partir dessa nossa última pandemia, que foi a do coronavírus, a Covid-19, quantos repensaram em valores que vivenciavam e que tentaram mudar, não é? A partir da pandemia. E a parte científica também se desenvolveu uma vacina muito rápido. Então, essa proposta do governador, não é? Essa suposta impertinência foi para que acelerasse-se o progresso daqueles que estavam abrigados na colônia Nosso Lar. Então, Tereza, essa questão da impertinência a gente pode colocar como uma medida de elevado alcance. Mas não foi impertinência, era suposta. Isso que eu ia falar. Foi uma indignação, né? É uma suposta impertinência, porque não é. Mas é uma medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual, que é o que você está falando da lei de destruição, não é? Parece que é uma coisa ruim, mas não é. Porque tudo vai resultar num bem. Porque Deus é amor, né? Deus é o nosso Pai e Jesus está no comando da terra. Então, então não é impertinência, né? Os nossos olhos ainda doentios, porque o olho vê o que a alma sente, né? Então, os nossos olhos ainda doentios, nós podemos catalogar assim, como isso. E nós podemos pegar também no livro Ação e Reação,
que também é de autoria de André Luiz, a psicografia também de Francisco Cândido Xavier. É um livro muito bom e trata diretamente da lei de causa e efeito. E no capítulo 19, um instrutor chamado Silas, ele vai dizer sobre o regime de sanções que nós colocamos aqui no programa passado, né? Ele diz assim, ele fala assim, é assim que todos nós, para o recomeço das lides carnais, quer dizer, quando vai reencarnar, nós solicitamos o regime de sanções. Isso quem pode solicitar. Isso, porque também tem isso, né? Às vezes a perturbação é tanta que não dá nem para a gente solicitar. Mas como nós temos orientação, como nós dissemos no programa anterior, que foi o que o governador fez, orientou várias vezes, chamou pessoas de esferas superiores para poder ajudar a orientação e não fez aquilo sozinho, mostrando a todos que a opinião não era pessoal dele, mas era uma coisa raciocinada, né? Uma coisa já para o nosso bem. Então, é educação. Como nós já temos essa orientação, nós que temos, vamos solicitar isso que está aqui. Aí ele diz assim, recomeçando, é assim que todos nós, ele diz, para o recomeço das lides carnais, solicitamos o regime de sanções. Ou alguém, quando não dispomos do direito de fazer, o nulo obtém suplicando em nosso benefício as autoridades superiores. Aí o Hilário, que é o companheiro do André Luiz no livro, ele diz, o que é regime de sanções? Aí diz aqui, aqueles que por vezes diversas perderam várias oportunidades de trabalho na terra. Porque a qualquer ato de rebeldia nosso, que são muitos, nós perdemos oportunidade de trabalho na terra, porque é o que nós viemos fazer aqui, né? Aí ele continua, perderam vastas oportunidades de trabalho na terra, pela ingestão sistemática de elementos venenosos para as forças orgânicas, tanto quanto os inveterados cultores da gula, quase sempre atravessam as águas da morte como suicidas indiretos e despertando para a obra de reajuste que lhes é indispensável. Imploram, olha gente, o verbo que ele coloca, imploram. Por isso que a gente brinca às vezes, eu não pedi para vir seu filho. Pediu não, meu filho, implorou. Mas no caso aqui nós estamos falando... Entrou na fila 10 vezes. Aí imploram o regresso à carne em corpos, desde a infância, inclinados à estenose do piloro, que é uma região do trato digestivo. Estenose é quando diminui o calibre, você não pode comer muito. A ulceração gástrica, ao desequilíbrio do pâncreas, a colite, que é uma inflamação no intestino, no cólon, região do intestino, e as múltiplas enfermidades do intestino que lhes impõem torturas sistemáticas, embora suportáveis no decurso da existência inteira. Então, essa imploração, esse pedido que nós imploramos muitas vezes, como a Tereza colocou, se pudermos pedir no raciocínio, mas se não pudermos, como eu disse, alguém faz para nós, para o nosso bem. Alguém pede, faz isso nele que é melhor. São os regimes de sanções que ele coloca aqui. E é isso que a gente tem que meditar, né, também. Agora, só a gente lembrando, né, Marco, que aqui do próprio ensinamento aqui do livro Nosso Lar, quando o doutor Henrique de Luna fala para o André Luiz que, apesar dos excessos da alimentação, de bebida e outros excessos dele, se ele tivesse tido mais calma, mais serenidade, talvez não tivesse ficado numa condição tão deplorável, porque também entra esse fator. Claro, com certeza. Né? O fator emocional, ele é um agravante sério em qualquer patologia, né? Qualquer desregramento nosso, qualquer doença nossa, o nosso estado emocional e sentimental, ele contribui negativamente ou positivamente, né? A escolha, como sempre, é nossa. Nós vemos isso nas casas religiosas de modo geral, né? Nós somos espíritas, mas em qualquer uma. Então, nós, assim, o companheiro vai para trabalhar. Vou trabalhar na casa, vou fazer um trabalho social, mas vai irritado, deseducado, grosseiro. É melhor não ir. Porque aquilo não está gostando. Nós temos que nos educar. O bem tem que fazer bem para quem faz. Exatamente. O bem
ele tem que fazer o bem para quem recebe primeiro é quem faz. Porque a caridade é beneficiado maior, não é quem recebe, é quem faz. Porque se Jesus quiser, ele resolve o problema da fome no mundo no piscar de olhos. Mas a evolução está aí, as situações estão aí para a nossa evolução, para o nosso treinamento. Então, é trabalhar, ir para a casa religiosa, né, com a disposição realmente de suportar, pelo menos começar a suportar daquilo que vai receber. Porque muitas vezes recebemos ingratidões, recebemos as ingratidões de um modo geral, as respostas atravessadas e etc. Mas o que Jesus recebeu? Se ele que é o construtor da terra, é o modelo e guia, sofreu aquilo, imagina nós. Então nós temos que ir dispostos a trabalhar no bem, mas no sentido de pensar primeiro na nossa evolução moral, que é o quê? É diminuir a nossa taxa de orgulho e de egoísmo, vamos dizer assim, né? Naquele exame que nós vemos no laboratório, colesterol e tudo, deve ter a taxa de orgulho e egoísmo, e diminuir isso um pouco também, não é? Claro, com certeza, uma coisa leva a outra. E aí Ulisses, para terminar esse capítulo, né, ele fala assim para... Tereza está com pressa, não sei porquê, deve ter 5 programas só. A expressão física e surgiu o maravilhoso coeficiente de espiritualidade. E aí a gente vai vendo que o que acontece em nosso lar acontece conosco também em cada encarnação. Em cada encarnação nós vamos, se quisermos, lógico, desmaterializando um pouco, não é? A nossa alma, o nosso espírito. Quando eu estava relendo esse capítulo para a gente estudar, né? Para a gente poder comentar aqui juntos, eu lembrei de Sócrates, porque Sócrates, que foi um filósofo grego que viveu 400 anos antes de Jesus encarnar na Terra, esse filósofo, alguns biógrafos dizem, né, que ele costumava entrar no mercado, entrava todo dia e saía. E aí perguntavam a ele, mas por que ele fazia isso? Ele entrava no mercado e saía sem nada. E ele dizia que ele não sabia que havia tantas coisas que ele não precisava mais. Então, ele fazia esse exercício de ir todo dia no mercado para ver quantas coisas eram supérfluas e que ele já não tinha mais necessidade disso, né? Então, a cada encarnação nossa, se a gente realmente quiser, a gente vai poder começar a identificar que muitas das nossas aquisições, muitas das nossas escolhas são supérfluas. A gente dá muito valor, às vezes, às coisas materiais, em desatenção às verdadeiras, às que importam, que são as espirituais. Porque de material, nós não levamos para o mundo espiritual nem o corpo. Esse fica. O que vai nos acompanhar após a nossa desencarnação são os nossos sentimentos, são as nossas emoções, são os pensamentos que vão nos acompanhar, os nossos e daqueles que conviveram conosco. Lembra, a gente já leu aqui aquela passagem do Evangelho, do capítulo 2, Uma Realeza Terrestre, quando uma rainha de França fala que o que importa no mundo espiritual, quando você chega lá, é de quantas lágrimas você secou, né? De quantas pessoas você conseguiu ajudar de alguma maneira. Então, isso é que é o importante. Então, as encarnações vão fazendo isso conosco, quando a gente se permite, é lógico, né? Quando a gente se permite essa visão da vida, quando a gente se permite entender que nem
tudo que é oferecido, que é realmente massacrado na nossa mente através da mídia, através da TV, das propagandas, né, comerciais que o tempo todo colocam, né, a questão do consumir, você só vai ser feliz se você consumir. Na realidade, isso é um erro, porque as coisas materiais não vão nos acompanhar. Então, que a gente não fique tão preocupado em adquirir coisas. Eu estava lendo uma reportagem de um jogador negro de futebol que flagraram ele com um celular quebrado. E ele fala, e perguntaram para ele, né, na maior indiscrição, por que ele não trocava o celular com a frente toda quebrada? Ele falou, não, porque o dinheiro que eu tenho, ao invés de eu poder comprar as 20 Ferraris, que é o meu salário dá para comprar... Um africano. É o... Eu esqueci o Mané. nome. Hã? Acho que é o Mané, ele joga da Europa. Ele joga na Europa. Ele falou, eu prefiro e ele usar ajuda, o meu dinheiro não sei se você leu a história dele. Africano. Você leu a história dele. Ele ajuda, não, ele criou várias instituições, escolas no país da África, de onde ele foi... Isso. É só reencarnação para explicar, porque ele nasceu lá numa tribo africana, numa pobreza, descobriram que jogava enquanto muitos, né, esquecem a origem humilde, ele falou, para que eu vou comprar carro, relógio de ouro, para que esse meu dinheiro pode ser usado a benefício de milhares de compatriotas dele lá na África, né? Imagine se todos nós já conseguíssemos pensar dessa maneira. Por enquanto, a gente vê que nessa área ele já é um espírito que foi provado na questão do poder e da riqueza, e ele está saindo com louvor. Não é? A gente está vendo pelo comportamento dele, você vê como é que as pessoas várias ficam preocupadas. Com comportamento assim, né? Que infelizmente a mídia não coloca, né? Porque Mas ele não estava preocupado em ficar com o celular, e às vezes a gente fica tão angustiado porque não pode trocar de carro, porque não pode trocar de telefone, porque não pode, só coisas materiais, não que não sejam necessárias. A gente sabe que é necessário, não é isso, mas que a gente não se angustie e não fique triste porque o outro tem e a gente não tem, porque isso também é um problema tão sério e pode levar muitas pessoas até a se deprimirem. Exatamente. Por que o outro tem que a gente não tem, né? Então, que a gente possa se lembrar de Sócrates, né? E quando a gente for ao shopping... Geralmente lembrei disso. Quando você falou do mercado, agora é o shopping. Mas olha, um abraço para dona Isa, minha sogra, porque ela vai no shopping com a amiga dela, roda e não compra nada. É uma beleza. Ela já está igual o Sócrates. Ela já está aparecendo, tendo comportamento de Sócrates, que entrava, né? E saía sem comprar nada, né? Que a gente devagarinho vá meditando, né? O nosso estudo serve para isso. A gente estuda a doutrina espírita, não é que a gente vai sair santo da encarnação, muito pelo contrário, né? A gente vai ter noção bem grande das nossas dívidas, daquilo que a gente ainda precisa fazer no próprio comportamento, né? Mas que a gente possa começar a analisar o próprio comportamento nessa questão, então, do consumismo, que a gente é massacrado com isso, que a gente possa ter um equilíbrio nisso. Bom, já está quase chegando a nossa hora. Nós estamos terminando o capítulo 9, problema da alimentação. Falta ler uma frasezinha, que é a última aqui, isso. Né, Teresa? Lísia silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição. Que nós também possamos nos entregar a profundos pensamentos sobre essa grande lição na questão da alimentação, do nosso corpo, dessa máquina divina que é o nosso corpo, que nos foi, lembremos bem, emprestado para a nossa evolução. Que nós que temos a oportunidade, que cuidemos bem dele, com sabedoria, com inteligência, com equilíbrio, com bom senso. Esse que vos fala tem uma úlcera e tem diverticulite. Então eu tive um regime de sanção que me foi, graças a Deus, imposto. Eu pedi, não me foi imposto, porque foi pela minha rebeldia mesmo nessa encarnação. Então, é um capítulo que me toca muito, porque a gente passa por isso,
e que nós possamos realmente nos educar e começar por aí, valorizando aqueles empréstimos que Deus nos dá para a nossa evolução. Muito obrigado, fiquem com Deus. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.